entre espadas e cajados. Episódio 2: Os Vermes da Areia. Geralmente, as histórias épicas contam com guerreiros lendários como protagonistas, portando espadas encantadas ou machados amaldiçoados, com armaduras de aço polido ou até mesmo com os músculos à mostra. Entretanto, Midgard é um vasto continente com uma diversidade nunca antes vista de aventureiros, dando lugar àqueles que recorrem à magia ou ataques à distância, de protagonizar grandes histórias e realizar feitos gloriosos. Hif-Al era um elfo muito estudioso, nascido em uma vila na Floresta dos Vagalumes. Ainda jovem, ingressou na escola de magia de Fulmane, na cidade élfica de Glorium. Foi um grande destaque em sua turma e apenas saiu de lá quando recebeu um pergaminho dizendo que sua aldeia foi tomada pelo general Arton, o Terrível. Assim, ele partiu para Aljana. Ele sabia que por mais que fosse talentoso, a missão de derrotar Arton era difícil demais para apenas um aventureiro. A grande cidade no coração do deserto de Tod era conhecida por sua arena, onde aventureiros e criminosos travam batalhas mortais com feras gigantescas para o divertimento do público. Rive acreditou que seria o lugar perfeito para encontrar aliados. O sol brilhava, ardente como sempre naquele clima árido, enquanto o vento soprava os longos e loiros cabelos do mago, enquanto ele andava pelas ruas lotadas da cidade. Rive parou em frente à arena, uma grande construção de pedra, tão grandiosa que os gritos de animação do povo podiam ser ouvidos do centro da cidade. Não seria sábio procurar por um companheiro na arena, pois a grande maioria dos combatentes vivia apenas daquilo. Entretanto, a Taverna da Serpente Envenenada era conhecida por reunir aventureiros que iam até a cidade apenas para aproveitar o show ou procurar missões de caça de grande dificuldade. A taverna estava praticamente vazia. Era normal que os estabelecimentos tivessem pouco movimento enquanto havia lutas na arena. O dono do local, um homem lagarto de 2,5 metros com escamas negras, varria o chão em uma tentativa inútil de manter a areia afastada do interior da taverna. Além dele, havia apenas uma elfa ruiva lendo o quadro de avisos. Em suas costas estava um arco longo feito de madeira élfica e um aljave branco. Ela parecia inquieta. Antes que Rive fosse capaz de entrar em contato com a aventureira, o taverneiro notou sua presença. Bom dia, aventureiro. Está à procura de uma bebida? Da culinária do deserto? Ou é a glória que deseja? Agradeço a sua hospitalidade, mas o que eu desejo, meu senhor, é a vingança. A frase do mago tomou toda a atenção da arqueira, que se virou rapidamente. Ela encarou o elfo, que era apenas um pouco mais alto do que ela, com um longo manto azul e um cajado de madeira nas costas. Vem cá, você disse vingança? Exatamente, senhorita. Por acaso o assunto lhe interessa? Olha, até que interessa, mas como esse mundo sofre nas mãos de 3 grandes senhores das trevas, sou obrigada a perguntar qual deles ferrou com a sua vida. Foi uma boa observação. A floresta onde eu nasci se tornou o território do General Arton, o Terrível. Compartilhamos do mesmo destino Crow? Quase. A minha floresta foi ocupada pelo Senhor Demônio Orlok, então meio que estou à procura de ajuda para poder matar o sujeito. É de onde, senhorita? Floresta dos Sussurros. Somos quase vizinhos, então. Separados pela Cordilheira dos Ventos Cortantes. Não sabia que Orlok já estava tão próximo. É da Floresta dos Vagalumes, não é? Reconheço essa combinação de cabelos fabulosos e olhos azuis. Não posso negar minhas origens, ainda mais com tais elogios. É realmente uma pena que nossos objetivos sejam tão diferentes. Realmente. O som do vento soprando fora da taverna e dos gritos de animação da arena foram substituídos por acordes suaves de um alaúde. Os 2 elfos voltaram sua atenção para a entrada, onde estava um humano de cabelos castanhos, olhos negros, usando uma capa marrom e segurando um alaúde. Seu sorriso era cativante e ele andou lentamente até os 2 enquanto tocava seu instrumento. Bom dia, caros elfos. Não pude deixar de ouvir o papo de vocês sobre vingança e tal, e fiquei interessado. Também almeja saciar sua sede por vingança, caro bardo? Não, eu vivo de bem com a vida. Desde que não desvalorizem meu talento, claro. Meu nome é Madeus,
e eu serei o bardo mais famoso de Midgard. Parece um bom sonho. Não é um sonho, minha querida. É uma meta. E para isso, preciso acompanhar grandes aventureiros por missões épicas para ter histórias maravilhosas para contar e inspirar as minhas músicas. Ainda não entendi onde você quer chegar. Desculpe, meu caro mago, vou direto ao ponto. Os dois têm metas grandiosas e eu tenho total interesse em acompanhá-los nessa jornada, garantindo um bom apoio e uma música de melhor qualidade. Então está propondo que nós três formemos um grupo? Exatamente, cara elfo. Eu planejava me juntar a um guerreiro ou bárbaro pra servir de escudo, mas acho que a gente pode improvisar. Acho que dará certo. É só a gente matar nossos inimigos antes que cheguem perto. Não gosto de me gabar, mas consigo acertar flechas a distâncias formidáveis. Fechado, meus consagrados. Eu tenho uma ótima proposta para nossa primeira aventura. Na verdade, é meio que um teste. O que você tem em mente? Vocês querem derrotar 2 dos 3 chefes mais poderosos de Midgard? São missões de níveis extremamente avançados. Realmente parece que estamos mirando alto demais. Não exatamente. Vai ver, um dos dois nasceu com a passiva lendária conhecida como protagonismo. É natural que os aventureiros nasçam com habilidades passivas que lhes dão pequenos bônus que os tornam únicos dentro de suas classes. Dentre eles, protagonismo é o mais raro e poderoso, uma vez que garante uma sorte inigualável e aumentos repentinos de poder em meio a situações desesperadoras. Dizem que você só percebe que tem essa passiva quando ela se ativa sozinha em combate. Como um bardo, eu posso te garantir que está corretíssima. Bati um papo maroto com esse taverneiro lagarto mais cedo e ele disse que há rumores que existem vermes da areia rondando essa cidadezinha. Seria uma ótima oportunidade para testar a força da nossa equipe. É realmente muito sábio, caro bardo. Vermes da areia são conhecidos por serem difíceis de se abater. Porém, se formos incapazes de derrotar alguns, seria muita inocência buscar nossa vingança. Mas, gente, vocês sabem que podemos morrer numa brincadeira dessas, certo? Nada temam. Tenho 3 fênix de cristal que ganhei uma aposta. Ficaremos bem. A fênix de cristal é um item muito raro que cria uma fissura no tempo e espaço para o aventureiro que quebrá-la contra seu peito. Caso ele morra na próxima missão, ele voltará para o momento em que a fissura foi criada, mantendo suas lembranças. Pelos deuses, como se ganha isso numa aposta? Eu diria que a quantidade é conveniente até demais. Detalhes. O grande lance é que só tem essas 3, então temos apenas uma chance de fazer esse teste. Vamos falar com o taverneiro, aceitar a missão e vamos todos usar a fênix. Estamos combinados? Não tenho objeções. A propósito, meu nome é Riv Al. Acho que vai ser divertido. Estou até ansiosa. E podem me chamar de Gaia. Então fechou, rapaziada. O taverneiro tinha desistido de limpar o estabelecimento e estava atrás do balcão, à espera de clientes. O grupo foi ao seu encontro e o bardo sentou em um dos bancos em frente ao balcão. Bom dia, aventureiro. Está à procura de uma bebida? Da culinária do deserto? Ou é a glória que deseja? Bom dia, senhor. Queremos glória. Muitos dos aventureiros que passam pela cidade de Aljara buscam a glória da arena. Assim, Queremos saber mais sobre os vermes da areia, por favor. creio que essa missão é muito difícil para... Só fala de uma vez. Tá bom, tudo bem. Há algo de estranho nas proximidades de Aljara. Pensei ter avistado um grupo de vermes de areia rondando a cidade. Estamos no caso. Muito obrigado por ajudar em nossa humilde cidade. Serão recompensados com 50 moedas de ouro. Obrigada pela informação, senhor. Amadeus deu as fênix de cristal para seus companheiros e os 3 pressionaram os pequenos itens contra seus peitos. Eles quebraram em milhares de fragmentos brilhantes que os envolveram. Assim, o trio saiu da taverna, confiantes de que poderiam retornar àquele momento caso tudo desse errado. Eles atravessaram a cidade movimentada, passando por várias barracas que vendiam os mais diversos itens até o grande portão ao norte da cidade, adentrando o grande deserto de Tod. Eles atravessaram várias dunas sobre o sol escaldante, resistindo aos fortes ventos até uma formação rochosa não muito distante da cidade.
O instinto de aventureiros dizia a eles que aquele era o local dos rumores, o que foi confirmado por marcas na areia, como se um grande objeto cilíndrico tivesse se arrastado por ali. Pouco depois de chegar ao local, o grupo pôde sentir tremores na areia, indicando que a batalha iria começar. O grupo correu e subiu na formação rochosa para que os vermes não os atacassem desprevenidos. Os tremores pararam por alguns segundos e um imenso verme emergiu da areia quente em frente ao grupo de aventureiros. Em sua boca, fileiras de dentes pontiagudos os ameaçaram. A fera emitiu uma espécie de rugido e começou a serpentear a areia, rondando as rochas com metade de seu corpo à vista. Será difícil atingi-lo assim. Descerei até a areia e servirei de isca. Conto com suas magias, Rive. Tenho total confiança em minhas habilidades mágicas, mas tem certeza de que quer fazer isso? Sou muito ágil e estou acostumada a caçar grandes animais. Amadeus tocou alguns acordes animados em seu alaúde e garantiu um bônus de agilidade para a arqueira. Só pra garantir que você não vai virar comida de verme. Gentileza sua, tratem de matar esse monstro antes que ele me mate. Gaia saltou das rochas e atirou uma flecha contra a criatura, atingindo o que parecia ser sua cabeça. O monstro rugiu de raiva e se voltou para a aventureira, que começou a correr pela areia do deserto. Rive ergueu seu cajado e a safira em sua ponta brilhou enquanto ele entoava o encantamento. Chama ardente que a tudo consome, fogo divino e ancestral, imploro que me conceda seu poder! Amadeus tocou alguns acordes melodiosos e concedeu um bônus de dano ao mago. A criatura continuava perseguindo Gaia e tentou uma investida, saltando da areia na tentativa de abocanhar a elfa. Ela, por sua vez, saltou para o lado e atirou uma flecha nas costas do verme, que entrou na areia e emergiu metros à frente. O verme se ergueu e desceu seu enorme corpo contra Gaia, que se esquivou por pouco. Ele voltou a serpentear a areia, fazendo um círculo com seu enorme corpo ao redor do aventureiro, que atirava flechas sempre que possível na criatura. Rive finalmente terminou sua magia e a safira emitiu um forte brilho vermelho, como se estivesse envolta em chamas. Chuva de meteoros! Gaia ouviu as palavras do mago, que ecoaram pelo deserto, e correu em direção ao verme, saltando e usando seu corpo roliço para pegar impulso e se afastar da criatura. 10 bolas de fogo caíram dos céus e atingiram o verme, que se ergueu em meio a grunhidos de dor e raiva. O dano era visível na pele chamuscada da criatura, que voltou sua atenção aos 2 aventureiros sobre as rochas, partindo rapidamente em sua direção. Gaia notou o perigo que seus companheiros corriam e atirou uma flecha para cima, na direção do verme. Chama de flecha! A flecha brilhou e se transformou em dezenas de pequenas flechas de energia, atingindo as costas da fera, que tentou se enterrar na areia na tentativa de fugir do dano. Porém, vermes da areia são incapazes de enterrar completamente seus corpos na areia em meio a batalhas. Novamente, a criatura se voltou para a arqueira, deixando seus companheiros livres do perigo. Rive apontou seu cajado na direção da fera e começou a entoar um novo encantamento, seguido por mais acordes melódicos do bardo, aumentando seu dano. Frio que vem do norte, flocos de neve que caem dos céus e cobrem a terra com seu manto branco. Imploro que me conceda seu poder. A velocidade do verme aumentou por causa de sua fúria e ele saltou novamente na tentativa de engolir a arqueira, que desviou por pouco, sendo atingida de raspão em seu braço esquerdo. O impacto não causou muitos danos, mas arremessou o corpo da elfa para longe. Temendo por sua companheira, Amadeus tocou novamente os acordes agitados e deu a si mesmo um bônus de agilidade, saltando das rochas e correndo em direção à elfa, que se erguia, tirando a areia de sua roupa. O verme emergiu novamente e virou seu corpo em direção a Gaia, no mesmo momento em que o mago terminou sua magia. Lanças de gelo! A safira brilhou e dela saíram várias estacas de gelo, atingindo o corpo da criatura e reduzindo sua velocidade. O bardo alcançou Gaia e tocou alguns acordes suaves, curando sua companheira. A arqueira, por sua vez, pegou seu arco e atirou uma flecha na boca da criatura. Disparo penetrante. A flecha brilhou e sua velocidade aumentou absurdamente, atravessando todo o corpo do verme e saindo pela sua cauda, desaparecendo logo em seguida.
o verme ergueu seu corpo, rugindo, e Gaia não perdeu a oportunidade, atirando mais uma flecha. Chuva de flechas! As inúmeras flechas de energia atingiram a parte inferior do corpo da criatura, que tombou para trás. Alguns espasmos percorriam o corpo do monstro, que tentava se virar. Rive ergueu seu cajado novamente. Energia que vem do céu, em meio a tempestades, força tão poderosa e bela, imploro que me conceda seu poder. Gaia tirou mais algumas flechas na criatura e correu, se afastando do verme. Amadeus partiu rapidamente em direção à pedra, ignorando a criatura que remetia seu enorme corpo em desespero e os tremores na areia. O bardo conseguiu se aproximar o suficiente do mago para que seus acordes o atingissem, e ele teve mais um bônus de dano na magia. Tempestade de raios! A Safira emitiu um brilho amarelado em meio a faíscas e vários raios cortaram o céu, atingindo o grande corpo do verme, despedaçando. O grupo então relaxou e se reuniu próximo à grande carcaça. Parece que deu tudo certo. Até mais que eu esperava. A gente é foda, galera. Eu só não entendi porque a música da batalha ainda não terminou. E nem os tremores. Os tremores se intensificaram e ao redor do grupo de aventureiros mais 3 vermes da areia emergiram, erguendo seus corpos enormes na areia do deserto. Amadeus começou a tocar desesperadamente em seu alaúde, usando todos os acordes que conhecia. Gaia pegou seu arco e atirou várias flechas para o alto por impulso. Rive apenas soltou seu cajado e aceitou o destino, em meio a uma lamentação. Mas que Os vermes dobraram seus corpos robustos, caindo de boca nos aventureiros, engolindo seus corpos e seu orgulho. Tudo ficou preto, e depois de alguns minutos os 3 estavam de volta à taverna da Serpente Envenenada, o seu último checkpoint. Todos estavam um pouco entorpecidos, um efeito colateral da Fênix de Cristal, e demoraram alguns minutos para se recuperar. A gente não foi dessa vez. E nem será outra vez. Pelo amor dos deuses, 4 vermes da areia? Isso só pode ser algum tipo de brincadeira. Acho que foi isso que o taverneiro quis nos alertar. Nada disso importa, galera. Conseguimos matar um, o que significa que funcionaremos bem como equipe. O importante é ficarmos mais fortes e nunca contarmos pra ninguém o que acabou de acontecer. Nunca concordei tanto em minha existência. Isso era uma boa forma de tentar esquecer essa humilhação. Assim, o grupo se uniu oficialmente, dispostos a se fortalecer o suficiente para vivenciar aventuras épicas, derrotar os Senhores das Trevas e, obviamente, se vingar do grupo de Vermes da Areia.